Dando continuidade, então, ao programa deste domingo, momento com Maria muito bonito que a gente teve falando de Nossa Senhora de Fátima, vamos falar agora dos santos da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 6 de maio a 12 de maio, portanto. 6 de maio foi segunda-feira, dia de São Domingos Sávio, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, na Itália, na região de Castelnuovo de Asti, em Marialdo. Sávio teve a graça de, já criança, receber e até mesmo ter uma compreensão da vivência da fé cristã. Apesar de já vir com certa naturalidade a uma vida cristã, ele não teria crescido tão rapidamente na santidade, se não fosse a sua abertura para as orientações e ações de seu pai espiritual, o grande Dom Bosco. Ele, de fato, foi um tecido nas mãos do alfaiate para fazer um belo terno para Jesus. São Domingos Sávios é, até o momento, o santo que não é mártir mais jovem que já foi canonizado pela nossa igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954, pelo Papa Pio XII, e ele morreu em 9 de março de 1857, com apenas 15 anos de idade, mas não é mártir. Na terça-feira, dia do Beato Francisco Paleari. Francisco Paleari nasceu em Pogliano Milanese, na Arquidiocese de Milão, em 22 de outubro de 1863, também na Itália. Ordenado sacerdote em 18 de setembro do ano de 1886, foi um sacerdote exemplar ao longo da sua vida. Dotado de uma vasta cultura, foi um apóstolo incansável no cumprimento de tarefas de grande responsabilidade, com sabedoria e prudência. Como mestre, confessor, diretor espiritual, pregador e responsável geral da Arquidiocese de Turim. Aceitando com resignação uma doença que começou em 1936, ele, com a certeza de poder unir os seus sofrimentos com os de Cristo para o bem da Igreja e a esperança de alcançar a recompensa eterna, no final da sua peregrinação terrena, fizeram-no exclamar: a cruz é primeiro amarga, depois doce e, finalmente, sequestra em êxtase. O Senhor o chamou para si em 7 de maio de 1939. Na quarta-feira, 8 de maio, dia da Beata Ulrica. Ulrica Nietzsche nasceu em 18 de setembro de 1882 na Alemanha, a primeira de 11 filhos de uma família extremamente pobre. Depois da escola, ela teve que ajudar a sustentar a família, servindo em várias famílias como empregada, Em 1903, ela foi atingida por uma grave forma de erisipela e internada no hospital de Rorschach, onde conheceu as Irmãs da Caridade de Santa Cruz de Ingenbohl, descobrindo assim a sua vocação religiosa. Acolhida na casa provincial de Regni, perto de Costanza, mudou o nome de Francesca para Ulrica e, em 24 de abril de 1907, fez a profissão religiosa. O trabalho pesado e uma vida de renúncia esgotaram as forças da irmã Ulrica. Atingida pela tuberculose, em maio de 1912, ela foi internada no Hospital de Santa Isabel, na casa de Regni, onde, aos 31 anos, morreu em 8 de maio de 1913. Foi beatificada por João Paulo II no ano de 1987. Essa foi, então, quarta-feira. Na quinta-feira, 9 de maio, dia do Beato Estevão Grelewski. Nasceu na comuna de Dujkozy, centro-sul da Polônia, no ano de 1899. Tornou-se sacerdote no ano de 1921 e, em 1924, obteve doutorado em Direito Canônico na Universidade de Estrasburgo, na França. Na França, o jovem padre cuidava das paróquias em que os imigrantes poloneses estavam inseridos. Ao regressar para sua terra natal, isto é, na Polônia, Padre Estevão obteve grande influência intelectual
sobretudo pelos meios de comunicação que a sua época dispunha. Com grande ardor, o padre Estevão defendeu a fé católica, escrevendo diversas obras, principalmente contra o protestantismo e as seitas presentes na Polônia. O padre polaco enfrentou o início das dores provocadas pela Segunda Guerra Mundial na Europa e no ano de 1941 foi preso, juntamente com seu irmão de sangue, o abade Casimiro Grelewski. Padre Estevão sofreu os tormentos no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, e acabou lá morrendo de fome. Na sexta-feira, 10 de maio, dia de São João de Ávila, doutor da Igreja. João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudou Direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltou para a casa dos pais e tornar-se sacerdote. Com 27 anos, foi ordenado padre em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra, e ele acabou exercendo seu ministério no seu país natal. Tornou-se um grande teólogo, mas, como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas, como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores, que depois do Concílio de Trento se transformaram em seminários conciliares, criação da Universidade de Baeza, além da proposta da criação de um tribunal internacional de arbitragem para evitar as guerras. Passou os últimos 16 anos de sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu com 79 anos, em 10 de maio de 1569, com um crucifixo na mão, na cidadezinha de Montila. Dia 11 de maio foi sábado, dia do Beato Zeferino Namuncurá. Nasceu em 26 de agosto de 1886, em Chimpai, às margens do Rio Negro. Seu pai, Manuel, o último grande cacique das tribos indígenas araucanas, havia se rendido 3 anos antes às tropas da República Argentina. A dimensão espiritual cresceu nele e ele começou a desejar ser sacerdote salesiano para evangelizar o seu povo. Escolheu Domingos Sávio como modelo e durante 5 anos, através do esforço extraordinário de entrar numa cultura totalmente nova, ele próprio tornou-se outro Domingos Sávio. Por causa da sua saúde precária, o bispo salesiano decide levá-lo à Itália para que continue seus estudos de maneira mais séria, num clima que parecia mais adequado. Na Itália, ele conhece o padre Rua e o Papa Pio X, que o abençoam com emoção. Ele frequentou a escola em Turim e depois no Colégio Salesiano de Villa Sora, em Frascati. Ele estuda muito para ser o segundo da classe. Mas um mal não diagnosticado a tempo, talvez porque nunca reclamou, minou a tuberculose. Em 28 de março de 1905, ele foi levado ao hospital Fatebenefratelli, Fratelli, na ilha Tiberina, em Roma. E ali ele morre pacificamente, em 11 de maio. E hoje, domingo, 28 de abril, 28 de maio, 12 de maio, hoje, domingo, 12 de maio, dia dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires, A memória dos santos Nereu e Aquiles e a memória de São Pancrácio são celebradas separadamente como formulários próprios, segundo uma antiga tradição romana. O Papa Dámaso foi um grande papa, que pouco depois da metade do século IV falava com absoluta segurança dos 2 mártires. Refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar com a qual se iniciou a Era dos Mártires de Diocleciano, um grande tirano, um grande assassino. Eles eram levados à força ao tribunal de qualquer tirano dali da região. Aí aplicavam as ordens de tortura e de execução dos rebeldes cristãos, até que, atingidos pela coragem e constância dos mártires cristãos, decidiram seguir seu exemplo. Privados das insígnias militares, foram, por sua vez, conduzidos ao suplício
que enfrentaram com coragem e alegria. A gravura que representa Santo Aquiles, atingido pelo verdugo, é considerada a mais antiga representação que ficou de um martírio. Então os três eles eram militares, né? E eram cristãos católicos e por causa disso foram martirizados na grande perseguição de Diocleciano, que também não foi a última, né? Houveram muitas, né? Os santos da Santa Igreja Católica tirado do texto, né, o texto dos livros Santos de Cada Dia, de José Leite, também no Martiriológio Romano e do site católico cançãonova.com, subsídios católicos que o programa Minutos do Evangelho se utiliza. A gente traz resumido, né? Mas quem quiser, pesquise a vida dos santos, a vida de cada um deles é muito, muito bonita. Para encerrar o quadro de hoje, nós vamos ouvir a música do Salmo, da liturgia deste domingo, que é o Salmo 46. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ouçamos a música.